Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. Sim Notícias está no ar, trazendo os principais assuntos de toda a nossa região. Vamos ver na edição desta quarta-feira. Um carro pegou fogo em plena BR-101 na tarde desta quarta aqui em Linhares. O número de internações pela Covid-19 segue em queda em nossa região, mas a população deve manter o alerta. O professor de Biomedicina da Faculdade Pitágoras falou sobre a eficácia das atuais vacinas contra a variante Delta do novo coronavírus. Uma atleta linharense vai representar o Espírito Santo no Campeonato Nacional de Fisiculturismo. Mobilização para ajudar trabalhadores em vulnerabilidade social no interior de Pedro Canário. João Batista vem direto de São Mateus trazendo este e outros destaques. Bom, tem ainda o resumo do Ronda da Cidade com a Luana Santos. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com Renata Alves e ainda os destaques do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora na tela da sua Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Um carro pegou fogo na BR-101 em Linhares, na altura do quilômetro 137, no começo da tarde desta quarta-feira. Foi próximo à entrada de acesso a Córrego Farias. Apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e uma viatura chegou ao local minutos depois do início do incêndio, quando o carro já estava completamente queimado. O trânsito de veículos foi interrompido no local por policiais rodoviários federais, mas voltou a fluir normalmente após o fim do trabalho do Corpo de Bombeiros. Um baita susto, né? Caiu o número de internações de pacientes com a Covid-19 em Linhares. Apesar do cenário favorável, é preciso manter o alerta. Na cidade, ainda é baixa a procura, principalmente pela segunda dose de imunizantes. Alguns indicadores mostram que, em relação à pandemia, o pior já passou. O número de óbitos e também o número de casos positivos da doença vem diminuindo em Linhares. Outro dado importante é a baixa ocupação dos leitos para pacientes com Covid-19. Podemos dizer que é uma nova fase, né? E isso está representado aí na queda da ocupação de leitos. Nós já tivemos, os hospitais do município já tiveram 84 leitos de UTI, somado de UTI. Hoje nós temos 59 leitos e somente, graças a Deus, somente 25% desses leitos são ocupados. A vacinação segue avançando e sendo o principal motivo da melhora no cenário. Cerca de 15 mil jovens acima de 18 anos já se vacinaram. Porém, existe uma grande preocupação com a aplicação da segunda dose da vacina. Nós temos hoje, só para a gente ter uma ideia, 4.700 pessoas que já estão no prazo da segunda dose, mas que ainda não tomaram a segunda dose. Então, a gente pede a essa população, pede a esse público, que fique atento a essas datas, mas que procure as unidades de saúde. Hoje, todas as unidades de saúde do município, tanto da sede como do interior, né, estão com vacinas disponíveis para a segunda dose e também para a primeira dose do público acima de 18 anos. Então, procurem as unidades de saúde. É importantíssimo fechar esse ciclo, né, completar esse processo de imunização. E não podemos desviar o olhar dos protocolos de saúde. Muitas pessoas acabam relaxando por conta do risco de contaminação ter diminuído. Mas o professor de Biomedicina da Faculdade Pitágoras deixa um alerta. A gente não pode amolecer, tá? Tem que continuar as estratégias de vacinação, as estratégias de distanciamento social e medidas mais higiênicas e se preocupar principalmente com aquela população de risco, né? São idosos, são pessoas com alguma imunodebilidade, diabéticos, obesos, ok? Então, não podemos relaxar. Estamos vendo que as estratégias estão funcionando, então a gente tem que trabalhar nisso cada vez mais. Vamos manter esses protocolos ativos para que a gente passe por isso o mais rápido possível. A esperança agora é de que, se todos fizerem a sua parte, logo logo poderemos retornar à normalidade. Sabe quanto que as pessoas foram prejudicadas com as atividades que tiveram que deixar de ser executadas, o quanto isso afetou a vida econômica, afetou a realidade financeira das pessoas diretamente. Então, foram momentos assim extremamente difíceis e que a gente não quer passar por ele novamente. Então, é importante que a gente complete esses ciclos de vacinação.
Vale lembrar que o ciclo de imunização só se completa com a segunda dose, né? Então quem tomou a primeira tem que voltar à unidade de saúde e tomar o quanto antes a segunda dose. Bom, e o professor de biomedicina da Faculdade Pitágoras de Linhares, Túlio Gandra, né, que você viu na reportagem, também comentou a eficácia das atuais vacinas contra a variante Delta da Covid-19. Mas já existem estudos em andamento que estão demonstrando sim que frente à variante Delta, a vacinação tem comprovação de produzir imunidade. O que a gente tira de experiência disso? É importante estar vacinado, ok? Tanto para evitar a propagação do vírus, porque quanto mais o vírus se propagar, mais ele vai ter variantes. Então, para quebrar esse ciclo de produzir novas cepas, de infectar mais pessoas, é importante que a população esteja sim vacinada. E vamos aguardar esses estudos para a produção até mesmo de novas vacinas, que também sejam eficazes contra essas variantes. Obrigado aí ao professor Túlio, né, pelos esclarecimentos. E uma linharense de 28 anos de idade vai representar o Espírito Santo no Campeonato Nacional de Fisiculturismo, categoria estreantes. Rafaela Maroto é uma linharense de 28 anos que é personal trainer e se apaixonou pelo fisiculturismo. Sempre acompanhou os amigos em várias competições, até que um dia a vontade de se tornar atleta falou mais alto e ela resolveu levar a sério. Ela trocou então os conhecidos fast foods por uma dieta rígida e trocou também as festas com os amigos por uma dura rotina de treinamentos. E todo o esforço de Rafaela resultou em uma grande conquista: o primeiro lugar no campeonato estreante do Espírito Santo. E esse título lhe deu a oportunidade de representar o estado no Campeonato Brasileiro, que acontece nesse final de semana em São Paulo. Parabéns, Rafaela. Desejamos aí todo sucesso para você na competição nacional, né, já no final de semana em São Paulo. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a nossa região. Olha, a quinta-feira será de sol entre nuvens com chuva fraca. As temperaturas sobem mais um pouco. Linhares terá mínima de 17, máxima 31 graus. Colatina com variação entre 16 e 30. Em São Mateus, mínima de 18, máxima de 29. E em Vitória, a mínima de 20 e a máxima 30 graus. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos a São Mateus com João Batista, que vai nos contar sobre uma ação para ajudar trabalhadores em situação de vulnerabilidade social no interior de Pedro Canário. É um instante só. De volta com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. Trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social no distrito de Cristal do Norte, interior de Pedro Canário, foram beneficiados com cestas básicas e itens de higiene e limpeza. Bom, João Batista traz esta informação, né, fala da situação desses trabalhadores e traz outros destaques direto de São Mateus. Olá, João, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Cláudia e amigos que acompanham Sinotícias. As cestas foram entregues no último sábado e fazem parte do programa Agrofraterno que acontece em todo o país e contou com a participação da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Sindicato Rural e Prefeitura de Pedro Canário. Foram mais de 200 famílias que receberam o benefício. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária falou da importância do agrofraterno. A importância é o reconhecimento da necessidade de poder ajudar as populações e as comunidades mais vulneráveis. Por que Pedro Canário foi escolhido? Foi escolhido porque é um município muito organizado. Nós visitamos os municípios fazendo uma proposta de trabalho conjunto, de parceria com a Prefeitura, e foi um dos municípios que melhor atendeu as propostas que nós formulamos. Qual é a realidade da região? A realidade é uma realidade que tem uma história de colheita de cana, que houve um passado frustrações de pagamento, tem uma influência muito grande também do Norte e Nordeste, porque eles vêm exatamente para colher a cana e para a colheita do café, e muitas dessas pessoas ficam por aqui. E com esses programas sociais, que vieram em boa hora, mas não são suficientes para atender a necessidade das populações vulneráveis. Dona Lúcia Diana, desempregada, mãe de 4 filhos, destacou a importância de receber essa ajuda.
Essa cesta que a gente está recebendo, moço, é bom para a gente porque já é uma ajuda, né? Principalmente para quem tem filho pequeno em casa. Então, alguma coisa que vem já ajuda a pessoa. Esse alimento vai fazer diferença lá na sua casa? Vai fazer muita diferença porque, assim, é uma ajuda que a gente agradece muito, porque igual tá seca, a pessoa está trabalhando, né? Mas não trabalha direto. Sempre quando aparece uma diarinha, a pessoa trabalha. E dando essa ajuda já vai ajudar mais a gente em casa. A senhora esperava receber essa ajuda aqui? Não. Esperava não. E quanto tempo a senhora acha que dura uma cesta dessa? Ô, moça, assim, igual eu tenho 4 filhos, né? No máximo uns 15 dias. Eu acho que nem chega a isso, porque, assim... que a pessoa que tem filho em casa, a pessoa sabe, quanto mais vai ficando na juventude, que vai comendo mais, né? Então, a pessoa vai pegar essa cesta aqui e vai pedir a Deus para aparecer um serviço para trabalhar, para dar mais alimento em casa, para não deixar faltar. Na mesma situação, seu Manuel. Ele fala da falta de oportunidades de trabalho. Há 3 anos está sem serviço fixo. A gente aqui depende do serviço rural. Mas como você sabe, não é, por exemplo, tem um plantio. O plantio não é um serviço adequado para todo mundo. Às vezes tem vaga para um, não tem para outro. Às vezes tem dia que você chega para trabalhar lá, aí já tem muita gente na frente. Tem vezes que você volta para trás ou então não ganha nada. E do resto aqui é quando aparecem umas diárias para a gente poder fazer. Quando sobra, né? Porque é muita gente, o serviço não é adequado para todo mundo. E é desse jeito que a gente leva a vida aqui dentro do Cristal. Assim como seu Manuel e dona Diana, outros trabalhadores rurais contam histórias semelhantes de desemprego e dificuldades para sustentar a família, mas que podem ser amenizadas com ações como esta. O movimento, o Programa Agrofraterno, é um programa, movimento do setor agro para arrecadação de doação de alimentos. Qualquer pessoa, qualquer produtor, qualquer empresário pode fazer essas doações através do site www.agrofraterno.com.br. Essa ação é importante, que a gente atende aquela família rural que está a família que produz o alimento, que esteja em situação de vulnerabilidade social. Então nada mais justo do que ajudar quem traz o alimento para a nossa mesa. Nós que trabalhamos já para o homem do campo, para a família rural, através dos nossos treinamentos, nossas capacitações, para nós é satisfatório saber que a gente está auxiliando essas famílias que tanto já produziu, que tem a mão calejada, né? E trazer um alimento para a sua família é importantíssimo, é gratificante demais. E agora nós vamos mudar de assunto para falar de um acidente que aconteceu no centro de São Mateus na tarde desta terça-feira. A ocorrência foi registrada pela polícia na Avenida José Tosi. Um idoso foi atropelado quando tentava atravessar a avenida. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, inconsciente, e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares. Nós não temos mais detalhes sobre o estado de saúde ou a identificação do homem. Uma outra pessoa, que aparece no vídeo ao lado do idoso, não teve ferimentos graves. Para os policiais militares que estiveram no local, o motorista contou que o semáforo estava aberto no sentido em que ele transitava e que a vítima teria atravessado fora da faixa de pedestre aproximadamente uns 10 metros. O homem passou pelo teste do bafômetro, não sendo constatada a presença de álcool. E esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio com você, Iniares Cláudio. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, João. Obrigado pelos destaques aí direto de São Mateus e região. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 970 a saca. O Arábica 7, R$ 853. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 633 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem o resumo do Ronda da Cidade, tem a coluna Inteligência Emocional com a Renata Alves e os destaques do esporte. Até já! Voltamos, a gente abre esse terceiro e último bloco, chamando a Luana Santos, que traz pra gente um resumo do que foi destaque dentro do Ronda da Cidade.
E aí, Luana, conte pra gente o que foi destaque hoje. Olá, Cláudia e amigos que acompanham o Sim Notícias. Os casos de violências que aconteceram no início da semana ainda repercutem aqui no município. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, no caso do duplo homicídio no bairro Interlagos, na última segunda-feira, ninguém foi preso ainda. Já sobre a morte do motorista de aplicativo Vinícius Belisário, como nós dissemos ontem, um homem foi preso. Bruno Henrique Macena, de 20 anos, suspeito de estar conduzindo o veículo no momento do homicídio. Em depoimento, ele disse que foi chamado para uma corrida e que não esperava que o fato fosse acontecer. Sobre as buscas pelo foragido, Ricardo Azevedo traz mais detalhes. É isso. A Polícia Civil está à procura de Gabriel Andrade Oliveira, de 24 anos, que inclusive já tem 2 mandados de busca pela prática do crime de homicídio no município de Aracruz. Ele é suspeito de ser autor dos disparos que mataram Vinícius Belisário Dias, de 40 anos. Foi na madrugada de segunda-feira no bairro Interlagos. A Polícia Civil chegou à autoria do crime após declarações de outro jovem preso pela Polícia Rodoviária Federal quando dirigia o carro usado na hora do assassinato. Segundo as investigações, o crime teria ligação com dívidas da vítima com o executor dos tiros. As investigações seguem, mas até o momento a polícia não tem informações do paradeiro de Gabriel. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Ricardo. A Polícia Civil pretende elucidar esse caso o mais rápido possível. E esses foram os destaques do Ronda da Cidade de hoje. Amanhã estarei de volta trazendo mais informações. Cláudio, é com você aí no estúdio. Obrigado, Luana, pelas informações. Até a próxima edição do Sim Notícias. E a Altemar Félix vem atualizando os destaques do esporte. Cláudio, destaque agora para os capixabas na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois da goleada de 6-2 sobre o Águia Negra do Mato Grosso do Sul, na última segunda-feira, o Rio Branco, da nossa grande vitória, ficou com, aquele gostinho de quero mais na competição. E sentiu que poderia ter ido mais longe. Pois é, mas não teve jeito. Era o jogo dos eliminados. E tem mais curiosidades do Nova Venécia, o nosso vizinho aqui do norte do estado, neste capixabão da Série B 2021. O pai do Richarlison, Seleção Brasileira Olímpica, futebol inglês, Antônio Marcos de Andrade, presidente do clube, 45 anos de idade, que você vê aí na foto do elenco, junto com o Elton, é também atacante do time. Outro atacante que eu já falei aqui, o Elton, de 37 anos, é tio de Richarlison. O Nova Venécia está a um empate de subir para a Série A do Capixabão, no jogo de volta das semifinais da competição no próximo sábado contra o Castelo. Já o CTE Colatina, dos linharenses Ilp Silva, que é o técnico e o atacante Wendigol, também joga pelo empate contra o Atlético Itapemirim, só que fora de casa. Vamos torcer pelo norte. Valeu, Altemar. Obrigado pela participação. Para fechar o nosso Sim Notícias de hoje, eu convido a treinadora comportamental Renata Alves com a coluna Inteligência Emocional. Tem uma dica bem bacana para você. Veja aí. Existe um termo nos estudos de desenvolvimento humano chamado saúde emocional. Pode ser que nunca tenha ouvido falar nisso, mas ela é fundamental para a sua qualidade de vida. Talvez esse desânimo, essa falta de perspectiva esteja sinalizando que a sua saúde emocional precisa de cuidados. Existem algumas atitudes que, trazidas para o nosso cotidiano, ajudam muito. Comece expressando gratidão. O ato de agradecer nos permite olhar para aquilo que temos e não para aquilo que não temos. A gratidão precisa ser exercitada. Comece o seu dia agradecendo e perceberá que o seu estado emocional vai melhorar substancialmente. Uma outra atitude que ajuda muito é tirar um momento do seu dia para ficar sós com seus pensamentos. Silencie as palavras e dê voz aos pensamentos positivos. Nesses momentos de introspecção, se pergunte o que pode fazer para tornar a sua vida mais leve, mais feliz.
Aproveite esse exercício de ficar a sós com você mesmo e crie um monólogo interno, de apoio e de incentivo. Reafirme para si mesmo o seu valor e o seu poder pessoal. Todos temos uma missão nesta terra e as pessoas que estão à sua volta esperam o melhor de você. Dê o seu melhor ao mundo e ele retribuirá da mesma forma. E por fim, equilibre as suas emoções. Entenda que tudo que sente reverbera em si mesmo. Busque pessoas e situações que te trazem felicidade e bem-estar. Fuja de comportamentos tóxicos e de notícias ruins. Lembre-se que tudo que chega até você te gera um pensamento. Todo pensamento te gera um sentimento. E como você sente, você acredita e você comunica. Busque o bem, faça o bem e será feliz. Isso é viver em vida. Obrigado, Renata. Até quarta-feira da semana que vem. Continue acessando nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, no nosso canal TV Sim Oficial no YouTube. Você dá seu like, compartilha os nossos vídeos. Pode deixar também seu comentário. WhatsApp 996224547. Rede Sim de televisão. Esta é da Terra.